Imagine o quão vergonhoso, o quão humilhante deva ser você, como presidente de uma Suprema Corte, ter que ficar publicando notas para se defender das críticas da imprensa mundial, pois essa é a situação que o Barroso se encontra essa semana. Esse império que vocês criaram foi feito na areia, já está desmoronando, podem prender quem você quiser, podem destruir quantas pessoas vocês quiserem. Esse império que vocês criaram está se desfarelando, está caindo. Eu posso estar em casa, eu vou testemunhar isso, eu posso estar no presídio, eu vou testemunhar isso, eu posso estar morto. Mas nós vamos testemunhar o fim desse império da mentira, da perseguição, da opressão, que você, um esquerdista que sempre se diz contra a opressão, hoje é um dos maiores opressores da América Latina. Visto norte-americano não é um direito, diz o governo dos Estados Unidos. É isso mesmo. Mensagem do Departamento de Estado em português vem depois de alteração de gênero de deputadas trans brasileiras. É isso mesmo. O perfil em português do Departamento de Estado dos Estados Unidos no X, o antigo Twitter, publicou uma mensagem sobre o caráter do visto americano. A publicação, atribuída ao secretário Marco Rubio, destacou que o visto é um privilégio e não um direito, e é reservado a quem contribui positivamente para os Estados Unidos. A postagem foi acompanhada de um card com uma versão resumida da declaração de Rubio. Visitar os Estados Unidos não é um direito, é um privilégio concedido àqueles que respeitam nossas leis e valores. A mensagem em português foi postada alguns dias depois das críticas públicas de duas deputadas transexuais brasileiras que tiveram o cadastro do visto alterado para gênero masculino. As transexuais Duda Salabert e Erika Hilton tiveram a alteração no momento da renovação do documento vencido. Nas redes sociais, elas afirmaram que a identidade de gênero reconhecida legalmente pelo Estado brasileiro seria simplesmente ignorada pelo governo norte-americano. Qual é a sua opinião? Os Estados Unidos estão certos de declararem transexuais homens? Em um ato de desespero, Barroso responde The Economist e nega ter dito que derrotou o bolsonarismo. É isso mesmo. Nesse sábado, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, divulgou uma nota oficial em defesa do ministro Alexandre de Moraes, depois de críticas da revista britânica The Economist. O artigo publicado na última quarta-feira acusa o judiciário brasileiro de concentrar poder excessivo com destaque para Moraes. A revista sugere que a corte deve exercer suas funções com mais moderação. Barroso rebateu e destacou que o Brasil vive uma democracia plena, com respeito aos direitos fundamentais e um sistema de freios e contrapesos. Em nota, para o The Economist, o presidente do STF afirmou nunca ter dito que a corte derrotou o Bolsonaro, mas sim os eleitores, afirma o Supremo. Em nota divulgada à imprensa na noite de sábado, o presidente nunca negou suas declarações e inclusive explicou que utilizou a expressão derrotamos o bolsonarismo quando na verdade se referia ao extremismo golpista e violento que se manifestou no dia 8. Barroso ressaltou que o Brasil teria enfrentado tentativas de golpe de Estado, planos terroristas e conspirações contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e seu vice, Geraldo Alckmin. Ele afirmou que o STF atuou de forma independente para evitar o colapso das instituições, como ocorreu em outros países, segundo ele. Imagine o quão vergonhoso, o quão humilhante deva ser você, como presidente de uma Suprema Corte, de um dos maiores países do mundo, ter que ficar publicando notas para se defender das críticas da imprensa mundial que percebem a Suprema Corte que você preside como sendo um tribunal de exceção, um tribunal corrupto, um tribunal que não respeita as leis, que se tornou um instrumento político, ou seja, basicamente tirando todas as prerrogativas originais desse tribunal e demonstrando para o mundo que, na verdade, é uma espécie de organização criminosa. Pois essa é a situação que o Barroso se encontra essa semana. Obviamente, não só apenas pelas ações dele, mas muito pelo que o Alexandre de Moraes tem feito. Só para uma rápida recapitulação aqui. Ameaçou a Espanha, né? Criou uma crise institucional, uma crise diplomática com a Espanha. Depois crise com o Brasil, né? Por conta daquela tentativa de extradição do Alan dos Santos. Com a Interpol. Com o Peru, que agora está trazendo para cá uma pessoa condenada por corrupção no Peru.
é reconhecida no Brasil pela maioria da população como uma instituição não confiável. Bom, aí aconteceu algo curioso nesses últimos dias. Uma das maiores revistas do Reino Unido, a The Economist, soltou 13 postagens no X criticando o Alexandre de Moraes. 13 postagens de uma das maiores e mais lidas revistas, que é o Economist do Reino Unido, The Economist, na verdade, né? Aqui tem alguns exemplos, né? Nenhuma figura se incorpora tanto quanto o Alexandre de Moraes, o problema no Brasil, o problema no Supremo Corte do Brasil, tem que ser barrado, e várias outras, né? Se você acompanha a X aqui, são vários artigos detonando Alexandre de Moraes. A situação chegou a um ponto tão absurdo, nós estamos vendo aí que o mundo reconhece que a Suprema Corte Brasileira não está preocupada com justiça, seus membros não são lá muito idôneos e o coelho saiu da cachola, não tem como colocar de volta. Aí o Barroso já teve que emitir uma nota criticando a Folha de São Paulo, porque a Folha de São Paulo também estava falando a mesma coisa, aí vai o Barroso e escreve uma nota. O Barroso está quase virando um repórter agora, um jornalista, tá? E agora me vem a Suprema Corte Brasileira e solta uma nota para a Economist. Estou no site do STF, vocês podem olhar aqui em cima, ó. Aqui para você ver melhor. Estamos no site do STF, como você pode ver. E o que a gente tem aqui? O Barroso sendo obrigado a publicar uma nota sobre as reportagens. Não foi só uma, foram várias reportagens. Então, eu vou ler para você essa nota e você vai se chocar agora, porque agora nós temos um STF que produz fake news internacional, tá bom? Vamos lá. Acerca da matéria da Brazil Supreme Court on Trial, né, a Suprema Corte do Brasil em julgamento, venho esclarecer alguns pontos. A reportagem narra algumas das ameaças sofridas pela democracia no Brasil, embora não todas. Entre elas se incluem a invasão da sede dos 3 poderes da República por uma multidão insuflada por extremistas. Sim, você não leu o artigo, mas ele menciona sim isso aqui, viu, Barroso? Acampamentos de milhares de pessoas em portas de quartéis pedindo deposição do presidente eleito. Isso aqui não é crime, tá, Barroso? Só para você saber. Tentativa de atentado terrorista à bomba no aeroporto de Brasília e tentativa de explosão de uma bomba no Supremo Tribunal Federal. Ah, esse aqui é aquele coitado que foi lá e se matou? Nossa, mais fake news, hein? Explosão de uma bomba. Nossa Senhora. E, claro, uma alegada tentativa de golpe com plano de assassinato do presidente e do vice-presidente. Até agora não teve prova nenhuma disso. Vamos lá. E de um ministro no tribunal. Os responsáveis... Só um detalhe. Será que tudo isso que você está narrando que aconteceu aqui não foi justamente uma explosão de indignação por causa justamente do que a revista The Economist está falando? Só para pensar um pouquinho. Será que tudo isso aqui teria acontecido se o Supremo Tribunal Federal não tivesse abandonado suas prerrogativas originais e transformado num tribunal de exceção? Os responsáveis estão sendo processados criminalmente com o devido processo legal. Não estão seguindo o devido processo legal, tá? Isso aí você sabe disso. Inclusive, se tem uma coisa que todo mundo no Brasil sabe, é que o devido processo legal não está sendo seguido. Nem intimar as testemunhas de defesa vocês estão intimando. Como reconhece a matéria. Foi necessário um tribunal independente atuante para evitar o colapso das instituições, como ocorreu em vários outros países do mundo, do leste europeu e América Latina. A pesquisa Datafolha mais recorrente revela que, somado os que confiam muito, 24, e os que confiam um pouco, 35, a maioria do STF, a maioria confia no tribunal. Mas por que você não mencionou aquela pesquisa que mostra que só 12% confia? E ela tem 2 meses, tá, Barroso? Só 12% confia no STF. E não é você mesmo que fala que confiança não importa nada para o STF, que o STF é um tribunal que não pode se preocupar com a opinião pública? As chamadas decisões individuais ou monocráticas foram posteriormente ratificadas pelos demais juízes. Sim, como mostrou a matéria de várias revistas, vocês foram obrigados a fazer isso por causa do comparativismo para proteger a si mesmo, porque se cai o Alexandre de Moraes, cai vocês cada um depois, tá? Então não tem nada a ver. O X foi suspenso no Brasil por haver retirado os seus representantes legais do país e não em razão de qualquer conteúdo publicado. O X retirou do Brasil porque os responsáveis haviam sido ameaçados de prisão. De prisão, Barroso. E assim que voltou a ter representante, foi restabelecido. Todas as decisões de remoção de conteúdo foram devidamente motivadas e envolviam crime. Mentira! O Twitter Files mostra isso. Não houve que a Maria... Use a criatividade para derrubar a Revista Oeste. Use a criatividade, tá bom?
investigação à prática de crime ou preparação de estado de golpe de Estado. O presidente do tribunal nunca disse que a corte defeated Bolsonaro, foram os eleitores. Então, peraí. Aqui você está dizendo que o que você disse é que vocês derrotaram os eleitores do Bolsonaro? Então, nesse momento, você se colocou como oposição aos eleitores do Bolsonaro? É isso? Mas eu acho que não foi isso não, Barroso. Porque está aqui, ó. Energia renovada, pela concordância e pela discordância, porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo. Nós derrotamos o bolsonarismo. Nós derrotamos... O que é bolsonarismo? É Bolsonaro, seus apoiadores, os deputados apoiadores, as pessoas que votaram. É tudo que envolve um dos candidatos. Você, como presidente... Não, você não era presidente na época, mas você, como ministro do STF, declarou em público que você derrotou todo o grupo de uma figura política. Não foram os eleitores. Ah, e tem mais. A sua versão mudou, Barroso. Porque neste momento aqui, há não muito tempo atrás, a sua versão era outra, totalmente diferente. Vamos ver? As frases que você se referiu, do perdeu mané e essa do derrotamos o extremismo, na verdade, foram frases em momentos de grande agressividade, radicalização, xingamentos, ofensas. Barroso, nesse momento aqui você estava no evento onde só tinha esquerdistas. Nesse momento aqui você estava em um evento de estudantes da UNE, da UJB, sei lá, essa porcaria desses maconheiros aí. Você estava nesses estudantes esquerdistas, Barroso. E aqui você disse extremismo. Então, peraí, é extremismo? É eleitores do Bolsonaro? Que você se referiu, do perdeu mané e essa do derrotamos o extremismo, na verdade. O extremismo. Então, você decidiu que extremismo é quem apoia um dos candidatos, então tem que prender todos e censurar todos. Mas vamos lá, vamos continuar porque tá bom demais isso aqui. Então, terminando. Um outro ponto, a regra de procedimento penal em vigor no tribunal é de que as ações penais contra altas autoridades sejam julgadas por uma das duas turmas do tribunal e não pelo plenário. Eu não sabia disso não, Barroso, porque todo mundo, inclusive seu antigo amigo lá, Marco... como é que é o nome daquele... Marco Aurélio, disse que é no plenário, tá? Mudar isso é que seria excepcional. Quase todos os ministros do tribunal já foram ofendidos pelo presidente. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Se a suposta animosidade em relação a ele pudesse ser um critério de suspeição, bastaria o réu atacar o tribunal para que não pudesse ser julgado. Primeiro que ele não tem mandato, ele deveria ser julgado na primeira instância, tá? O ministro Alexandre de Moraes cumpre com empenho e coragem o seu papel com apoio do tribunal e não individualmente. O enfoque dado à matéria corresponde a mais a narrativa dos que tentaram o golpe de Estado do que o fato real, que é de que o Brasil vive uma democracia plena. Pronto. Fake news do século tá aqui, pessoal. Esta ganhou o prêmio de fake news do século. O Brasil vive uma democracia plena, onde quem manda são pessoas que não receberam nenhum voto como o senhor. Com o Estado de direitos, freios e contrapesos e respeito aos direitos fundamentais. Direitos fundamentais. Preso político morrendo na prisão, pessoas, senhora de 70 e tantos anos, doente, presa, sem poder ir para casa, mas um senador condenado por estupro pode voltar para sua casa, né? Barroso, infelizmente vocês sentiram... Esse império que vocês criaram foi feito na areia, já está desmoronando, não adianta, podem prender quem você quiser, podem destruir quantas pessoas vocês quiserem. Esse império que vocês criaram está se desfarelando, está caindo. Eu posso estar em casa, eu vou testemunhar isso, eu posso estar no presídio, eu vou testemunhar isso, eu posso estar morto. Mas nós vamos testemunhar o fim desse império da mentira, da perseguição, da opressão que você... Um esquerdista que sempre se diz contra a opressão, hoje é um dos maiores opressores da América Latina. Eu estou numa dúvida aqui. Eu acho que está na hora de mudar um comportamento meu. Afinal de contas, tem uma crítica que eu recebo frequentemente, não é na maioria das vezes não, mas acontece algumas vezes, e principalmente por parte da imprensa, é que sempre que qualquer jornalista, qualquer repórter entra em contato comigo aqui no celular para perguntar alguma coisa, eu sempre respondo com uma receita de bolo. Eu respondo com uma receita de bolo e uma alusão no período do regime militar, quando a imprensa era censurada pelo regime militar. Então, no lugar onde iria ser publicado alguma matéria que o regime militar não deixava que fosse publicada, eles colocavam uma receita de bolo. Ou seja, era uma mensagem clara no sentido, fomos censurados nesse artigo.
Então, por que eu sempre respondo eles com uma receita de bolo? Porque a imprensa brasileira tem sido uma das maiores apoiadoras desse regime de censura que a gente está vivendo hoje. Pois bem, algo está mudando. Eu acho que eles estão começando a perceber que ao longo desses últimos anos eles apoiaram um estado de exceção, uma pessoa completamente autoritária, que tem completo desrespeito por liberdade de expressão e todos os outros artigos da nossa Constituição, que agora eles estão meio que voltando atrás, acordaram para o monstro que ajudaram a criar. Isso está acontecendo com a imprensa nacional e a imprensa internacional. A gente está vendo isso, a gente está vendo com muita frequência também, jornais, revistas, jornalistas do mundo inteiro fazendo críticas severas ao que se transformou o nosso Supremo Tribunal Federal e principalmente na figura de Alexandre de Moraes. E daí a gente está vendo a Globo batendo, vários jornalistas da Globo já batendo nessas decisões do STF, e veio aqui esses escândalos agora, né? Como mandar para casa um traficante que tinha 52 quilos de cocaína para tentar revidar a Espanha por não ter entregado um jornalista, que é o Oswaldo Eustáquio, e várias outras decisões que nos envergonham no âmbito internacional, tomadas por Alexandre de Moraes, que inclusive é uma das pessoas que ajudou a cair o Brasil no ranking de democracia. Agora o Brasil é visto como uma democracia falha, por causa das decisões de Alexandre de Moraes. Então é por isso que todas as vezes que eu ver algum jornalista que se propõe a falar a verdade, eu vou publicar aqui. E por isso eu estou começando a contemplar a possibilidade de não mais responder à imprensa com receita de bolo, porque parece que, embora eles ainda sejam avatares ideológicos, e a maioria é um bando de imbecil, desculpa, mas é verdade, um bando de imbecil, eles estão começando a perceber que ajudaram a criar um monstro que no futuro irá devorá-los. Então, esse aqui é um jornalista do jornal da Band, que de vez em quando ele solta a verdade doída. Alexandre de Moraes colocou o Supremo num outro patamar. Antes dele, o STF era criticado por se meter onde não devia, o tal do ativismo. Agora, as críticas são mais duras e talvez já mereçam uma reflexão interna. É razoável Moraes tocar processos que não terminam, disparar ordens de prisão, bloquear perfis nas redes sociais e distribuir condenações com penas altíssimas. E agora, essa recusa do pedido de extradição feito pela Espanha de um traficante, porque a Espanha não mandou para cá um blogueiro, que é um dos quase 900 réus do 8 de janeiro. Será que a gente não corre o risco de criar dois Brasis? Um onde o Moraes faz o que quer e outro onde as pessoas fazem o que Moraes deixa? É exatamente isso. A crise institucional, que a gente vê algumas figuras políticas dizendo que, olha, nós não podemos aprovar a anistia por causa da crise institucional, nós não podemos resgatar as atribuições, as prerrogativas constitucionais do Congresso para não gerar uma crise institucional. Todas as vezes que eles usam esse termo, crise institucional, tem uma definição para isso. Crise institucional no Brasil hoje é fazer algo que o STF não goste. É falar o que eles não querem, é aprovar uma lei que eles não gostem, que eles não aprovem, que eles não apoiem. É fazer qualquer coisa que não seja do agrado dos ministros do Monte Olimpo, os deuses do Monte Olimpo. Isso virou no Brasil crise institucional. Então, peraí. Se fazer qualquer coisa que o STF não gosta é considerado, hoje, no novo jargão jornalístico, crise institucional, então o Brasil está em crise institucional justamente porque as outras instituições não podem fazer algo que uma não quer. Nós viramos uma juristocracia, uma ditadura do judiciário. Eu sei que essa frase está repetida e às vezes repetir algo muitas vezes perde o peso, né? Que nem esquerdista falando que todo mundo que não concorda com eles é nazista, perde o peso da palavra, mas é porque isso é verdade. Hoje nós vivemos numa ditadura do judiciário que se esforça em disfarçar essa ditadura. Então, eles deixam ali algumas pessoas reclamando, eles deixam algumas postagens, eles deixam algumas manifestações, mas as decisões que eles tomam nos processos aos quais eles criaram, não deixa dúvida. Estamos, sim, em uma ditadura do judiciário. Jornalistas têm medo de criticar o Alexandre de Moraes. Os outros ministros da corte têm medo de ir contra Alexandre de Moraes, ter medo. Como pode um ministro ter mais poder do que todos os outros 10?
Então, assim, eu vou pensar com muito carinho, acho que está na hora de voltar a responder, porque, embora seja, na grande maioria, um grupo de imbecis ideologicamente sequestrados pelas universidades e pela esfera impermeável ali, a bolha impermeável que eles convivem, eles estão começando a perceber que eles são responsáveis por ter criado um monstro que agora quer devorar a todos. Lá no início, apoiaram todas essas decisões ilegais e absurdas. E agora estão começando a se posicionar com um traço, um esboço de indignação. Já é o bastante para a gente poder começar a trabalhar juntos para resgatar o nosso país. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.